Meus irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer um review deste livraço, Como Entender e Aplicar o Antigo Testamento, 12 Passos da Exegese à Teologia. Eu creio que muitas pessoas não conhecem esse livro, então eu trouxe um review completo para você estar conhecendo essa obra fantástica. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero lhe fazer um convite, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir o vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão em sua caminhada cristã e ajudar o canal a crescer. Também, queridos irmãos, não deixe de adquirir os seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliado que está na descrição do vídeo. Comprando pelo nosso link, o link de afiliado da Shopee, você vai ajudar o canal a se retroalimentar. A compra 100% garantida, você não vai pagar nada por isso e ainda vai abençoar o canal. Então, compre pelo link que está na descrição, ajude ao canal e vamos para o vídeo. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o livro Como Entender e Aplicar o Antigo Testamento, 12 Passos da Exegese à Teologia, de Jason Terouchi e prefaciado por Dia Carson. Então, querido, é um livraço, podemos ver a grossura, que nós vamos ver a contracapa, que vai dizer assim, ó: este livro é para quem quer aprender a observar com cuidado, entender com precisão, avaliar com justiça, sentir-se de forma adequada, agir de maneira correta e expressar fielmente a palavra revelada de Deus, especialmente conforme consubstanciado no Antigo Testamento. Siga um processo de 12 etapas amplamente testado em campo para aprofundar a compreensão e moldar a teologia bíblica, sistemática e prática. Envolva-se com inúmeras ilustrações das Escrituras que modelam essas etapas interpretativas. Aprenda a rastrear o fluxo de pensamento de um autor, entender a mensagem do texto e aplicar a palavra antiga neste mundo moderno, tudo à luz da obra redentora de Cristo. Carregados de exemplos, respostas práticas e recursos recomendados, os 12 capítulos capacitarão os crentes a estudar, praticar e ensinar o Antigo Testamento como Escritura, entendendo e aplicando-o de maneira a nutrir a esperança no Evangelho e magnificar o Messias. Quem é Jason DeRouch? Eu acho que esse é um PhD na Southern Baptist Theological Seminary. É professor de pesquisa do Antigo Testamento e teologia bíblica no Midwestern Baptist Theological Seminary. Eu acho que é assim que se fala, que o português já não é bom, imagina o inglês. Então, uma obra, querido, com 703 páginas, como vocês podem ver. Então, vamos entrar aqui no que interessa, no conteúdo, uma obra que eu comprei na promoção da cultura cristã. Vocês podem ver, é uma obra fundamental para todo estudante sério da palavra de Deus. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo do livro, adquira seus materiais pelo nosso link de afiliado da Shopee, que está na descrição do vídeo. Ajude o canal nessa crescente e o canal vai se retroalimentar. Então, vamos abrir aqui uma capa de brochura de ótima qualidade, aqui de orelha. Na orelha tem algo que vai dizer assim, ó: DeRouch aplica aptidão acadêmica e experiência missionária para nos ajudar a ver o Antigo Testamento como escritura cristã. Eis uma interpretação fiel da palavra de Deus em conformidade com seu cenário histórico e em harmonia com seu contexto redentor. Essa perspectiva da Bíblia como um todo ajudará a capacitar intérpretes da Bíblia para que identifique os interesses específicos dos escritores do Antigo Testamento e celebre os vínculos entre suas palavras e as revelações de nosso Redentor no Novo Testamento.
Como resultado, crentes serão enriquecidos em sua aptidão para aplicar o Antigo Testamento à sua vida de maneiras que promovam esperança no Evangelho e desenvolvam zelo pela glória de Cristo. Então, Bryan Chapell, pastor da Grace Presbyterian Church, né? Então, aqui nós temos palavra de alguns teólogos, de William Barrick, Derek Bass, John Beckman, Todd Bowling, tem alguns conhecidos, tá bom? Como que nós vamos ver aqui, ó, pelo menos que eu conheço, deixa eu ver aqui, estava aqui agora mesmo, que eu estava dando analisado. Cadê, ó? Vários teólogos, ó, Eugênio Merrill, é um escritor de teologia do Antigo Testamento, que eu tenho muito boa, ó, Douglas Moo, ó, Robert Pruitt, John Piper. Então, são vários teólogos, talvez Sam Storms, Douglas Sturt, talvez muitos teólogos que os irmãos conheçam aí, que diz sobre essa obra. Então, como entender e aplicar o Antigo Testamento? Vamos entrar com a ficha catalográfica. Primeira edição, meus irmãos, 2023, então uma obra fresquinha aí, com um pouco menos de 2 anos aí no cenário brasileiro. Então o sumário vai trazer aqui, ó, você pode estar pausando também, tá bom, meus irmãos? Lista de figuras, esboço analítico, prefácio de De Arcasso, apresentação, agradecimento, abreviações, introdução, uma jornada de descoberta e encontro. Primeira parte, texto. O que constitui a passagem? Querido, vou fazer questão de ler todo o sumário para nós nos situar dentro da obra. Primeiro, gênero. Segundo, unidade literária e hierarquia do texto. Terceira, crítica textual. Quarta, tradução. Segunda parte, a observação. Como a passagem é comunicada. Aqui, ó, quinto, ó, gramática oracional e textual. Identificação do argumento. Estudos de palavras e conceitos. Terceira parte, contexto, onde a passagem se encaixa. Oitavo, que o capítulo, contexto histórico, contexto literário. Quarta parte, significado, o que a passagem significa. Teologia bíblica, teologia sistemática. Quinta parte, aplicação, por que a passagem importa. Teologia prática. Uma conclusão, uma palavra final sobre andar no escuro, o apêndice, plano de leitura bíblica do reino, glossário, bibliografia selecionada, índice de passagens bíblicas, índice de assuntos e nome. Então, virando aqui, nós temos as listas de figuras, você pode parar para ver, tá bom? Que não vai ser poucas, ó. Vocês podem ver, tem bastante coisas em hebraico. No próximo vídeo eu vou fazer do Novo Testamento, tá bom? Vai ajudar muito. Um esboço analítico, a introdução, uma jornada de descoberta do encontro. Primeira parte texto que constitui a passagem. Então aqui vai ter o esboço completo do que nós já vimos lá. Ó, prefácio, ó, de Arcasso, apresentação, uma visão geral do livro. Pegar o segundo parágrafo aqui, vai dizer assim, ó, Jesus amava o Antigo Testamento. Aliás, era a sua única Bíblia e ele tinha convicção de que apontava para ele. Escrevi este livro para ajudar os crentes a estudarem, praticarem e ensinarem melhor o Antigo Testamento como escritura cristã. Considero que a palavra inerrante de Deus exerce a autoridade suprema sobre nossa vida e desejo que cristãos de toda parte interpretem a Bíblia toda com cuidado, celebrando as ligações entre os testamentos e, ao mesmo tempo, reconhecendo que Cristo muda muita coisa. Quero ajudar os cristãos a entender e aplicar o Antigo Testamento de uma forma que promova esperança no Evangelho e engrandeça nosso Messias de maneiras fiéis. Este livro é voltado para leigos sem conhecimento de hebraico e também para estudantes que investigam o Antigo Testamento nas línguas originais. É para qualquer um que deseje aprender e observar cuidadosamente, entender precisamente, avaliar imparcialmente, sentir apropriadamente, agir corretamente e expressar fielmente a palavra revelada de Deus, em especial em sua corporificação no Antigo Testamento. Neste livro você aprenderá um processo de 12 passos para fazer exegese e teologia, verá diversas ilustrações da Escritura que exemplificam os vários passos interpretativos, considerará de que maneira os cristãos da Nova Aliança devem se apropriar do Antigo Testamento como escritura cristã, celebrará a centralidade de Cristo e a esperança do Evangelho com base nos 3 quartos iniciais da nossa Bíblia. Então, vocês podem dar um guia para usar. Ó, interessante, agradecimento.
Então, meus irmãos, vocês podem ver que abreviações é muito conteúdo que vai trabalhar esse livro. Uma introdução, aqui nós vamos que ó, chegou em Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Esdras capítulo 7, verso 9 e 10. Então, a visão geral, aqui vai já iniciar com uma nota de rodapé, tá bom? Ó, estamos prestes a embarcar em uma jornada de descoberta e encontro divino. Há incontáveis belezas por toda parte. O objetivo é adorar o Deus vivo na face de Jesus Cristo. Aquilo que chamamos de Antigo Testamento era a única Bíblia que Jesus tinha. Livros como Gênesis e Deuteronômio, Isaías e Salmos guiaram sua vida e seu ministério como Messias judeu. Foram essas escrituras que Jesus identificou como palavra de Deus em Marcos 7, 13, 12, 36. Considerou investido de autoridade. Mateus 4, 3 ao 4, 7, 10, 23, 1, 3. Ele chamou as pessoas a conhecê-lo e crer nelas, a fim de se guardar de erros doutrinários. E pior ainda, do inferno. Marcos 12, 24, Lucas 16, 28 a 31, 24, 25, João 5, 46 e 47. Jesus tinha convicção de que o texto agora correspondente aos 3 quartos iniciais da nossa Bíblia cristã não pode falhar. João 10, 5. Aí tem aqui a rodapé. Também tinha certeza de que o Antigo Testamento dava testemunho dele, se cumpriria inteiramente e exigir que arrependimento e perdão de pecados fosse proclamado em seu nome a todas as nações. Amo o Antigo Testamento por causa da forma como ele retrata o caráter e as ações de Deus e serve de testemunho da majestade de nosso Messias. O Antigo Testamento consiste dos 3 quartos iniciais da revelação especial de Deus para nós. E desejo que você interprete o Antigo Testamento corretamente, pois não há necessidade maior para a humanidade que ver e celebrar o soberano Salvador, o propiciador revelado em suas páginas. Então, já iniciamos aqui uma interpretação bíblica que exige que considerem, lemos a Escritura como palavra de Deus. Pode ver que está em negrito, caixa mais alta aqui, a interpretação bíblica que combina com a aplicação requer a dependência de Deus. A interpretação bíblica pressupõe ser possível conhecer a verdade da Escritura. Então, são muitas coisas a ser trabalhado. Querido, um livro muito bem diagramado, uma letra média, bastante margem lateral para anotação, uma folha branca, muito branca mesmo, mas um papel bem interessante. Então, deixa eu adiantar aqui que são muitas coisas para ser abordada. Estudar, praticar, ensinar. As línguas bíblicas dão acesso direito à palavra escrita de Deus. Aqui já entramos aqui na primeira parte, saímos da introdução. O que constitui a passagem, o texto. Então, o gênero, vai trabalhar o gênero literário, que é um mapazinho para você se situar dentro da jornada, tá bom? A definição de gênero, localização do gênero e seu contexto bíblico, muito interessante, Lei, profeta anterior, profeta posterior, escrito anterior, escrito posteriores, sempre com uma nota de rodapé aqui, que é uma obra bem acadêmica, tá bom? Nós vamos ver mais para frente, muito bem estruturado, nós vamos ver bem mais para frente, que deixa eu adiantar aqui, que é muita coisa, de uma parte para outra. Uma observação final sobre os provérbios bíblicos, olha só, a figura 1.17 fornece uma visão geral dos padrões da autoria atribuída nos títulos ao longo de todo o livro de Salmos. Olha só o Salmo, que interessante. Tudo distribuído, com mudanças de branco para cinza, indicando o movimento de um livro para o seguinte. Olha que interessante. Interessante, né? Também traz uma lista de subgêneros associada a cada salmo. Padrão de títulos, elemento marcado em negrito, indica que há algo distinto ou expandido em relação ao padrão mais básico. Como mestre de canto, salmo DX, nome próprio. Então aqui tem a tabela muito interessante, tá vendo? Então, meus irmãos, é muito conteúdo. Deixa eu adiantar aqui, que nós vamos ler algo mais para frente. Então, sempre ele traz no final de cada livro recursos adicionais, questões desafiadoras. Eu creio que a maioria está em inglês, tá bom? Mas auxílio para tradução, Lexo Hebraico Aramaico, Septuaginta, interessante, né? A segunda parte, observação, como a passagem é comunicada, mesma coisa. Trabalho, pode ver que tem muitas coisas em hebraico.
Ó, Viatá, Mamela, Reterra, eu acho que é isso. Lu, Takum, Bikeshi, Yavé, Lu, Ishi, Keli, Vavô, Vai, Tiza, Verru, Yavé, Lena, Le, Nagid, Ali, Amor. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu estou arranhando o hebraico. Então, é interessante, né? Uma hora eu fico fera. Então aqui, ó, podemos ver ó, bastante quadro, ó, o que é gramática, orações e frase. Interessante nós entender isso, tá bom? Distinção de orações em Êxodo 19:4-6, hierarquia do texto 19:4. Então, o que eu achei dessa obra aqui, querido, por mais que ele fale que é para leigos, ela tem um nível acadêmico um pouco elevado, tá bom? Então, tem muitas coisas bem para quem quer estudar mesmo, porque vai requer ó, muita atenção. Começou a botar palavras originais, é só para quem gosta de conteúdo pesado, ou seja, de mocotó do céu. Terceira parte, contexto, onde a passagem se encaixa, ó, o contexto histórico, ó, o mapa. Então, muito interessante. Eu estou passando aqui porque é muita coisa, o vídeo já está longo. 3 exemplos de estudo contexto histórico. Ó, vai ter aqui o exemplo. Ó, texto em que o coração do suzerano ocasiona a seleção de um rei. Então, Tratado e Tita do Novo Reino. Ó, vai estar aqui. Ó, 2. Texto em que o coração de um deus ocasiona a seleção de um rei. Interessante. Muito interessante. Então, ó, detalhe geográfico em Deuteronômio. Então, são muitas coisas. Palavra importante. Começou aqui com indicações. Ó, o contexto literário. Ó, como entender o contexto literário, compreensão do contexto literário. Isso é muito importante, fundamental para o estudante da Bíblia. Tá bom? 4 exemplos de estudo contexto literário. Você vai ter aqui, ó, colocação literária, função, detalhes literários. Vai ter os Salmos 21, 121 em seu contexto literário. Então, é muitas coisas que tem para se aprender. Mas, ó, Sofonia, convocação do Salvador, satisfação. É muito interessante. Vamos adiantar aqui. A quarta parte, significado, que a passagem significa. A teologia bíblica, que a passagem significa, uma teologia bíblica, tá bom? É muito boa mesmo a respeito do estudo bíblico. Ó, acontecimento versus texto, crítica versus cânon, teologias versus teologia. É suficiente interpretar os livros bíblicos historicamente como teologias, partes distintas, ou também devemos considerá-los à luz um dos outros como uma unidade, um todo? Deus e não um ser humano qualquer, o autor supremo da Escritura. Homens santos falar da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21. Isso significa que o trabalho de teologia bíblica não pode se ater a moldar teologias de conjunto de textos, a lei, os profetas, etc. Ou teologia de autores humanos diversos, Moisés, etc. Precisamos esforçar para entender a teologia unificada da Bíblia como um todo, proveniente do único ser não causado e que revela seu caráter e seus propósitos no espaço e no tempo. Há quem compare a Bíblia à prateleira cheia de rolos de tecido, em que cada um tem a própria constituição, de modo contrastante, propõe que as escrituras são mais parecidas com uma imensa coxa de retalhos, elaborada de modo sistemático, em que cada retalho, o livro bíblico, tem a própria cor, textura e história, mas em que o todo apresenta uma mensagem muito maior que as partes. Então, a natureza da teologia bíblica, a tarefa, primeira parte, a teologia bíblica, analisa e sintetiza o que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, revela a respeito de Deus e de suas relações com o mundo. A segunda parte, a teologia bíblica faz ligações orgânicas com a escritura como um todo, em seus próprios termos. As ligações histórico-salvíficas. A teologia bíblica faz ligações histórico-salvíficas orgânicas com a escritura como um todo, em seus próprios termos. Aí temos aqui mais gráfico, mais mapazinho. Muito interessante, ó, lições canônico literário. A teologia bíblica faz ligações canônico-literárias orgânicas com a escritura como um todo, em seus próprios termos. Então vamos dar mais uma adiantada. A quinta parte, aplicação porque a passagem importa, que já é uma... Eu pulei aqui.
Não, vamos voltar aqui, peraí. Teologia bíblica. Aí vai trazer aqui a teologia sistemática. Aqui, ó, teologia sistemática, isso. Ó. Discernir de que maneira a passagem é ligada teologicamente à Bíblia como um todo, avaliando doutrinas-chave, especialmente em relação direta com o Evangelho. Aí, interessante, ó. Teologia propriamente dita, bibliologia, angelologia, todas aquelas que nós conhecemos, muito interessante. Tá bom? Agora, sim, vamos para a teologia prática, que é a quinta parte, como tem em todos os livros. Vocês estão vendo, ó, a importância do desafio de aplicar o Antigo Testamento. Deus deu o Antigo Testamento para instruir cristãos. Então, muito interessante. Diretrizes gerais para a aplicação do ensino do Antigo Testamento como uma consideração de Êxodo 19:4-6. Determine a relevância da passagem. O cristão e a lei do Antigo Testamento. Identificação da relevância da lei para os cristãos. Muito interessante. Coisa interessante, né? Bastante nota bibliográfica. Adiantando aqui, nós vamos ter a conclusão, tá bom? Uma palavra final sobre andar no escuro. A sua jornada de descoberta e encontro divino na palavra de Deus está apenas começando. A essa altura, você deve estar ciente de alguns dos perigos interpretativos que surgem naturalmente enquanto vivemos neste mundo tenebroso e amaldiçoado. E, no entanto, espero que também tenha mais energia, esteja mais preparado para ir mais longe e mais alto na busca pelo conhecimento de Deus por meio de seu texto sagrado. Na caminhada você encontrará tesouros mais valiosos que o ouro e joia, riquezas às quais nada do que você deseja pode se comparar. Texto bíblico, né? Nas escrituras você descobrirá a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, interessante, né? Aqui nós temos o apêndice, o plano de leitura bíblica para o reino. Ó, se você quiser fazer a leitura, só ficar à vontade que em breve se acaba dentro de um ano. Um glossário muito interessante, ó, o que é argumento literário, a forma pela qual o autor estrutura seus pensamentos a fim de comunicar a realidade conforme ele pretende que seu público a veja. Ó, blocos de texto, um agrupamento de orações que devem ser lidas juntas com uma só unidade de discurso. Ó, discurso diretivo, tipos de texto referente a ordens ou exortações, por vezes na forma de instruções progressivas para determinada tarefa. Então são muitas coisas interessantes. Pentateuco samaritano, Pentateuco da comunidade samaritana, grupo mestiço judaico separatista que se formou na região de Samaria depois do exílio do Reino do Norte. Para esse grupo, somente o Pentateuco era canônico. Então tem muitas coisas aqui. Acabando aqui, nós vamos ter a bibliografia selecionada, com bastante obra, bem acadêmica, né? Louvado seja Deus pela vida desse autor. Então, vamos ter aqui como tem no Antigo Testamento, índice de passagens bíblicas. Interessante. Índice de assuntos e nomes. E vai encerrar o livro por aqui. Então, um livro para você se aprofundar no Antigo Testamento. Espero ter ajudado, que Deus possa lhe abençoar.